comigo lá no livro de Jó. Você que está nos visitando, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Aqui é a casa do Pai, sinta-se à vontade aqui. Abra lá comigo no livro de Jó, está antes de Salmo. Nós vamos lá para o último capítulo de Jó e vamos ler o verso 1 e 2. Jó, verso 1 e verso 2. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Está escrito o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, em nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Novamente, então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, em nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amém? Coloca a Bíblia pertinho no teu coração aí, por gentileza, onde ela deve estar, habitar e morar a palavra do Senhor. Faça isso de forma simbólica e profética. Todo posso dessa palavra para a tua vida, Pai. Obrigado por essa noite tão especial. Nós encontramos o nosso tesouro, um tesouro que o mundo não pode oferecer, um tesouro que a nossa própria carne não pode produzir. É o tesouro da tua presença. Essa é a boa parte que nós resolvemos, decidimos ter nessa noite. A tua presença, o teu amor em nós, sobre nós, o teu Santo Espírito nos guiando, nos conduzindo, a aceitação do teu senhorio sobre nossas vidas, Jesus. Este é o nosso tesouro, a nossa porção aqui na terra, que nos faz ir além. Obrigado e fala conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Amados, o livro de Jó, estima-se, entende-se, se estuda sobre isso, que foi o primeiro livro a ser escrito na Bíblia. Quem não sabia disso, levanta a mão. Quem não sabia disso? Quem sabia disso, levanta a mão. Quem está com preguiça de responder, levanta a mão, levanta a mão. Entendi. Porque nós pensamos muitas vezes que foi em Gênesis, né? Está no começo da Bíblia, foi o primeiro livro. Mas, quando você lê as características da história de Jó, você vê que ele tem nuances, ele tem ali marcas que os patriarcas tiveram. E até mesmo antes dos patriarcas, você vê pela idade que ele viveu. Até porque depois que ele sofreu tudo que ele sofreu, já numa vida adulta, ele viveu mais de 140 anos. E essa idade prolongada, isso aconteceu antes do dilúvio. Quando você vê pessoas que viveram 800 anos, 700, 600, não é mesmo que os 600 e tanto. Então, imagina-se que Jó, ele viveu antes do dilúvio. E Moisés escreveu a história de Jó. Ele provavelmente recebeu por tradição oral, ouviu essa história e ele escreveu. E é muito interessante porque você percebe que Jó, ele detinha um certo poder para a sua época. E não apenas poder. Depois eu te desafio a ler primeiro os dois primeiros capítulos de Jó, para você compreender essa ministração desta noite. Na tua casa esta semana, leia Jó capítulo 1, 2 e 3. Você vai ver o começo da história de Jó. Ele tinha um determinado poder, detinha na sua vida, uma influência também, ele era conhecido. Pessoas vieram de longe, de cidades distantes, de Tirã, de Naamã, para falar com Jó quando ele passou por uma situação difícil. Então, ele tinha poder e era famoso na sua época. As pessoas ouviram falar de Jó por causa do seu poder, por causa da sua influência e também, até mesmo por causa da sua riqueza e dos seus bens. E além de tudo isso, queridos, Jó, ele também buscava Deus. Ele era conhecido pelo seu poder, ele era conhecido pela sua influência, era conhecido pelos seus bens, pela sua riqueza. Ele era conhecido também por ser um homem temente a Deus. Ou seja, um homem que tinha boas características. Agora eu vou falar algo para você. Mas mesmo com tudo isso, isso não foi suficiente para impedir que Jó passasse por experiências que eu imagino que não estavam nos seus planos, por experiências que não estavam no seu projeto de vida. Jó passou por experiências amargas, ao ponto de começar a perder tudo aquilo que ele tinha, os seus maiores bens, perder significativamente a sua família. Jó também começou a perder as
tumores na sua pele e no seu corpo. Ele perdeu tudo. Um homem que buscava Deus. E eu quero que você entenda nesta noite, queridos, que muitas vezes nós questionamos algumas coisas que passamos. Meu Deus, mas eu sou teu filho, eu sou a tua serva, eu sou tua filha, e tenho passado por isso, tenho passado por situações difíceis, tenho passado por guerras e mais guerras. Quando Jó passou por tudo isso, estava quase terminando essas experiências, ele ouve a voz de Deus e responde isso que nós acabamos de ler. Responde a Deus. Jó responde a Deus dizendo: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E desta frase, o Espírito Santo colocou no meu coração o tema desta pregação, que nós encontramos nessa resposta, que é o poder. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E o ser impedido o quê? Porque o pensamento e o poder de Deus são gerados para cumprir propósito. Eu sei que tudo podes, eu sei que sobre pensamentos, e isso gera um propósito que não pode ser impedido na minha vida. Então, quando eu olho para Deus, eu vejo que Ele tem poder para a nossa vida, eu entendo que Ele tem pensamentos para as nossas vidas, e eu entendo que Ele tem propósitos para as nossas vidas. Então diga assim: Deus tem para mim poder, pensamento e propósito. Os 3 P's que você vai carregar nessa semana: poder, pensamento e propósito. Repita comigo: poder, pensamento, propósito. Diga mais uma vez mais forte: poder, pensamento, propósito. Então eu digo para você, queridos, que depois dessas experiências amargas, mesmo ali no final, nessa resposta que ele dá a Deus, ele identifica, ele destaca estas 3 marcas do Criador, do Todo-Poderoso. E há algo que nós temos que aprender, que nós precisamos espelhar Deus aqui na terra. É por isso que, o que você vê no espelho? A sua... algumas pessoas responderam. O que você vê no seu espelho? Você vê a sua imagem. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, porque o homem é para espelhar Deus na terra. Você foi chamado, você, minha irmã, foi chamada para espelhar Deus na terra. Mas pastor, eu estou passando por situação difícil, eu tenho passado por um aperto na minha casa, pastor, eu tenho sido desprezado onde eu estou, eu tenho tido dificuldade nos meus relacionamentos. Independente do que você está passando, você é chamado para espelhar Deus na terra. E quando nós entendemos que essas 3 marcas estão em Deus, nós também podemos espelhar o poder de Deus, os pensamentos de Deus e os propósitos de Deus nesta terra. Quem entende isso, diga amém. Amém. E quando você começar a espelhar essas marcas na tua vida, eu posso declarar com certeza, mesmo com experiências difíceis, você vai superar situações ao longo da sua jornada. Mesmo tendo experiências difíceis, como Jó teve, experiências amargas como Jó teve, passou por luto, perdeu entes queridos, perdeu toda a sua conquista, até a sua fama foi colocada em dúvida, porque as pessoas falavam: esse cara não é crente, às vezes até parece. Amigos dele vieram dizer para questionar: pede perdão para Deus logo, vai. Você não tem outra explicação. Você deve estar com alguma coisa errada aí. E aí, nessas situações duvidosas, Jó, em tudo isso, ele não pecou contra Deus. Questionou sim, ficou ali chateado, ficou sim, falou até mesmo coisas que não devia, porque não estava conseguindo compreender. E Deus vem e responde para ele face a face. Por isso que ele fala: eu sei que tudo pode. Agora eu sei, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Eu quero aceitar o teu poder para a minha vida, eu quero aceitar os teus pensamentos para a minha vida, eu quero aceitar o teu propósito para a minha vida. E eu quero dizer para você que está aqui, você que está nos assistindo em tua casa, Deus tem um propósito para cada um de vocês. Amém. E essas 3
marcas de Deus que nós vamos espelhar nos levarão a sermos curados. E o Espírito Santo está nos levando, nos conduzindo a essa mensagem desde o começo dessa reunião, porque o Senhor quer que você seja curado. Eu nem pelo físico, mas tem gente aqui nessa noite que vai ser curado também nas suas emoções, e ser curado no seu entendimento, e mais do que ser curado, pessoas aqui que precisam amadurecer na fé. E o amadurecimento é um processo que nos leva a seguir adiante. A igreja de Cristo precisa amadurecer. Nós estamos ouvindo a ministração hoje, o apóstolo Paulo, escuta esse pedaço dessa ministração. O pastor falando sobre a escola de Frankfurt. Eu estudei isso na faculdade quando eu estudei comunicação. De um povinho lá atrás que se programou para interferir na cultura com seus pensamentos, para distorcer valores. E eles fizeram um projeto de 1 ano, de 10 anos, 50 anos não. Eles fizeram um projeto que quando mesmo eles morrerem, as gerações seguintes iriam continuar a propagar aqueles pensamentos, a tal ponto das escolas serem influenciadas por isso, a tal ponto da família ser descaracterizada por conta disso, a tal ponto até mesmo da igreja começar a pensar mais ou menos como o mundo. E é uma estratégia que entra de forma sorrateira, e você começa até, não é tudo assim, não precisa ser desse jeito, não é? E escândalos têm acontecido no meio da igreja, a gente vai comprar isso, não apenas no meio da igreja, eu digo, não apenas entre as pessoas que vêm na igreja, até entre os líderes da igreja tem acontecido escândalos. Mas eu quero que você seja levado ao nível de amadurecimento, que você olhe plenamente para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu não estou querendo isentar, porque aquilo que é errado continuará sendo errado, aquilo que é certo continuará sendo certo. Independente de se falar alguma coisa para você, olha, pode matar uma criança no seu ventre que não faz mal. Ah, nasceu, vamos matar 22 semanas, que isso, 5 meses e meio? Pode enfiar uma injeção no coração dela, não é viva. Não, nós somos contra a morte de um ser vivo. Porque, e aí, esses pensamentos vão entrando na igreja, a pessoa, eu vou aceitar, essa pessoa aceita o aborto, eu vou aceitar também. Eu acho que não precisamos ser tão radicais. Eu não estou chamando você para ser radical, estou chamando você para seguir a Jesus e os seus pensamentos, a ter o poder de Deus, a esperar o pensamento de Deus e a esperar os propósitos de Deus nesta terra. E nós, como igreja, temos que levar isso de forma séria adiante. E esse entendimento vai fazer com que cada um de nós consiga subir alguns degraus nesta noite. O Senhor está chamando para subir, não para ficar no raso, para olhar para cima e subir no nível que Ele quer que você chegue. Quem quer subir os degraus com Deus nessa noite? Diga amém. Que bênção, porque Jó, ele subiu o degrau. E quando ele responde para Deus, já mostra que está no nível de maturidade diferenciado. Olha só o que diz aqui no verso 3. Quem é aquele? Jó está falando, tá, pessoal? Para Deus. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre conselho? Por isso falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. E eu quero dizer nessa noite aqui que tem muita gente falando besteira porque não sabe daquilo que é certo. Porque o primeiro degrau que nós temos que subir é o degrau do conhecimento e o degrau do conselho. Porque você pode até ter um conhecimento, você busca um conhecimento, você vai ler uma literatura, mas você está debaixo de algum conselho que é espiritual? Por exemplo, se eu ler uma literatura, vamos pegar um autor aqui, Karl Marx, ler uma literatura que fala sobre marxismo, eu vou ler lá, você deteve aquele conhecimento. Sabe o que você tem que fazer no final dessa leitura? Agora eu vou pegar o conselho com Deus espiritual para saber o que Deus fala a respeito disso. Ou eu vou pegar um conselho na Bíblia para saber se isso está de acordo com a Bíblia. Aliás, eu vou também falar com os meus líderes, vou falar com os meus pastores, pastor, eu estou lendo isso. Uma vez esqueceram um livro aqui na Bíblia, na igreja, e veio parar na nossa mão. E nós começamos a ler esse livro. Que é isso? Que história estranha é essa?
E fomos atrás da fonte, ninguém quer esquecer esse livro aí. Mas o que nós fizemos? Aconselhamos. Essa literatura não é para você, vai ler a Bíblia. Leia a palavra. É buscar conselho. Eu preciso ser aconselhado. Aliás, com bons conselhos, você vai vencer guerras. Está lá em Provérbios. Guerra se vence com armas? Também. Guerra se vence com tanques e canhões? Sim. Mas guerra, se não tem conselho, você pode ter o maior armamento, você pode ter toda a tecnologia bélica. Se você não tiver um bom conselho, mesmo assim você pode perder. A história está aí para comprovar isso. Você vê lá que com os Estados Unidos, uma potência, chegou lá no Vietnã, o que aconteceu? Subestimaram o inimigo e perderam. Hitler, com todo o seu exército, levantou um homem na Inglaterra, chamado Winston Churchill, e eles fizeram uma estratégia. Eles não tinham tanques, eles não tinham tantos soldados, mas sabe como eles venceram? Com conselho, com estratégia, com criatividade. Quando eles encheram, fizeram tanques infláveis. Quem sabia disso? Levanta a mão. Fizeram tanques infláveis, colocaram, simularam que do outro lado da margem estava cheio de exército. Não estava nada, pessoal. Era só pulando. Conselho. Aí você fala, não, eu já sei, eu vou lá, eu vou fazer, porque eu já tenho conhecimento, mas te falta conselho espiritual. E sabe quem pode nos aconselhar? Ninguém mais do que o próprio Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso melhor conselheiro. Eu profetizo, o Espírito Santo vai te aconselhar no meio das suas batalhas e das suas guerras. Você vai vencer essas guerras, você vai vencer essas batalhas com conselho vindo do alto, conselho do Espírito Santo. Ele vai soprar no teu ouvido e você vai ouvir e vai seguir essa voz, em nome de Jesus. Quem tem voz tem direção, quem tem conselho chega no seu destino. Quem tem a voz do Senhor, ele não é impedido por mal algum, por situação alguma, porque a voz do Senhor te antecipa as situações. Você se torna um privilegiado se você passa a ouvir a voz do Senhor como seu conselheiro. Amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. O salmista começou a pensar sobre a voz do Senhor, e eu preciso escrever sobre a voz do Senhor, eu quero escrever sobre a voz do Senhor, porque essa voz é poderosa. O que eu posso falar a respeito dessa voz? Eu imagino que ele estava lá num cenário, no meio das árvores. Ele começou a perceber os cedros, árvores gigantes, árvores fortes, árvores que se encurvam com o vento, mas não quebram, não racham de jeito nenhum, porque aquela madeira é maciça. Ele olhou para aquela madeira que estava diante dele e falou: a voz do Senhor é mais forte do que isso. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é como o som de muitas águas. A voz do Senhor faz os animais, os servos saltarem e darem a luz, porque a voz do Senhor traz comando que muda e transforma os cenários. E essa voz do Senhor vai mudar todos os cenários que estão ao teu redor. Esse cenário de tristeza que você está vivendo, esse cenário de sabor, esse cenário como você está depressivo, a voz do Senhor vai mudar este cenário em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa voz é poderosa, porque vem do poder do pensamento e do propósito de Deus. Eu vejo aqui no verso 14, no verso 4, perdão, que Jó fala assim para Deus: escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Sabe por quê? Porque aqui mais um degrau que ele está subindo. Ele subiu o degrau do conselho e do conhecimento, mas aqui ele está subindo o degrau do relacionamento com o Pai. Aquele que pode falar, tem lugar de fala e tem lugar para ouvir. Tem gente que só quer ter lugar de fala. Ah, eu tenho lugar de fala. Ah, eu sou discriminado, eu posso falar nessa situação. Ah, eu tenho sofrido não sei o que, fobia, e eu tenho que falar. Mas você também está disposto a ouvir? Porque ele falou: Senhor, escuta-me, eu vou falar, eu vou perguntar, mas eu quero perguntar porque eu quero aprender. Eu não vou perguntar para me impor, eu vou perguntar porque eu desejo aprender com o Pai. E esta paternidade está sendo derramada sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Temos uma história nesse Brasil de abandono, não é de hoje.
A história de abandono no Brasil vem desde quando Portugal pisou aqui nessa terra. E aí essa bagunça que aconteceu, que nos trouxe este tempo, fez com que nós fôssemos filhos sem pais. Só que a marca do abandono é tirada quando entra a presença do Espírito Santo. Quando entra a presença do Pai, que é o Pai Todo-Poderoso, o Pai das Luzes. Este Pai de amor está falando: meu filho, eu quero te ensinar. Minha filha, você é minha, você não está esquecida, você não é abandonada, porque eu que te gerei e eu quero te ensinar. É Deus que está falando com você nesta noite. Sabe por quê? Porque eu não sabia que estaria aqui, mas o Espírito Santo sabia, e esta palavra está trazendo para você. Para que você saiba que você não foi esquecido por Ele, você não foi esquecida por Ele. Então fala assim para o Pai: Pai, então escuta o que eu quero falar, eu preciso falar. Eu preciso falar tudo o que tem acontecido. Mas além de falar, eu quero me sentar para ouvir e aprender com o Senhor. Glória a Deus. E aí, temos que entender se nós somos este povo, com esta sede deste entendimento, com esta sede de justiça, da justiça que vem do Senhor, com esta sede de conhecer ao Senhor e de buscar, porque a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração. Então, se há uma busca, há um encontro. Se há uma pergunta, haverá uma resposta. Porque o Senhor, Ele quer falar aos nossos corações. Ele quer falar com você. Eu quero que você realmente me sinta um ambiente de introspecção. Não me importa com isso, porque eu estou sabendo que estou percebendo que você está ouvindo. Estou percebendo que você está absorvendo essa palavra, porque essa palavra vai gerar cura na sua vida. Aquilo que nós cantamos, podemos até cantar no final hoje, aquela canção que nós gravamos: te chamarei, tu me responderás. Sei que ao meu lado o Senhor sempre estará. Esta companhia nos dá convicção e certeza que nós podemos subir cada vez degraus em direção à nossa maturidade. Chega de crente imaturo neste tempo. A igreja não pode ficar distorcida, não pode receber a descaracterização deste mundo. Nós temos que fechar a porta para aquilo que o mundo quer nos influenciar. Somos nós que temos que influenciar este mundo com o ensino que vem dos céus. Você crê nisso? Então saiba que este degrau do relacionamento com o Pai você precisa subir nele. E há mais um degrau que está aqui no verso 3. Perdão, no verso 5. Está difícil com os números hoje, pessoal. No verso 5 está escrito o seguinte: com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. E aqui, quando você começa a perceber que os sentidos de Jó estão sendo apurados, você percebe então que ele está avançando em um processo espiritual. Ele apenas tinha ouvido falar de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você está no estágio, você se enche de fé. Essa palavra é boa, essa palavra é verdadeira, essa palavra, estou tomando posse dessa palavra para a minha vida. Só que Jó, ele vive aí um rompimento. Ele rompe para um nível diferenciado, que eu imagino que todos os seus conterrâneos, as pessoas que viviam em sua época, não tiveram essa experiência que ele teve. Ele conseguiu ver o Senhor, não sei como foi isso, mas ele teve uma visão, sei lá, mas ele teve um progresso espiritual. Eu preguei um tempo aqui, naquilo que está em Filipenses, que o apóstolo Paulo disse: operai a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, a salvação é um processo. Nós temos que avançar espiritualmente. Isaías foi impactado, porque ele ouviu o anjo dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Ele teve uma visão dos anjos celestiais. Então ele teve a sua audição apurada, ele teve a sua visão impactada, e mais do que isso, a sua boca foi tocada com a brasa viva. Praticamente todos os seus principais sentidos foram curados pelo Senhor, e ele viveu um avanço no seu processo espiritual. Se você está aqui apenas para ouvir, que bom, mas o Senhor quer que você avance mais um pouco. Além de ouvir, peça: Senhor, toca os meus olhos também.
Eu estou sendo santificado no ouvir, mas agora preciso ser santificado também no meu olhar. E mais do que isso, Senhor, pega essa brasa viva, coloca na minha boca. Tenho falado tanta coisa, tanta besteira. Tenho respondido de qualquer maneira as pessoas que estão ao meu redor. Tenho brigado com aqueles que me amam. E às vezes na hora do nervoso eu seguro toda essa situação. Chego em casa, vou explodir em casa com aqueles que não merecem essa explosão. Aí a minha boca se abre de maneira irresponsável, porque estou desse jeito retrocedendo espiritualmente. Mas eu quero denunciar isso nessa noite, que todo o retrocesso vai parar agora em nome de Jesus, e você vai avançar como filho de Deus, como filha de Deus, até o ponto dos teus olhos serem marcados por esse poder, dos teus ouvidos serem marcados pela palavra, e a sua maneira de falar também ser marcada para você responder com sabedoria e entendimento aqueles que você ama e aqueles que você não ama também. Amém? O Senhor está nos levando para espelhar aqui na terra o poder dele, o pensamento dos céus e o propósito para essa geração. E Jó começa a compreender tudo isso neste capítulo final do seu livro. Ele relata este progresso, e há uma palavra que finaliza essa primeira parte, que nós temos que também nos apropriar nessa noite, este quarto degrau, que está no verso 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Uma característica das épocas passadas, né? Que as pessoas, para mostrar que estavam arrependidas, elas queriam externar isso, rasgavam as suas roupas, se jogavam na terra, pegavam aquela terra, jogavam sobre si. Estou arrependido, queriam externar. Hoje nós não precisamos fazer isso, porque o arrependimento, a palavra arrependimento, que no grego é metanoia, representa uma mudança na mente. Então, o verdadeiro arrependimento é aquele que traz mudança de pensamento. Por isso que ele falou: bem sei que tudo pode, que um dos teus pensamentos pode ser mudado, porque Deus não tem o que se arrepender, mas nossos pensamentos podem e precisam ser mudados. A maior parte das nossas guerras acontece em nossa mente. Quando nós paramos para pensar, naqueles que nos fizeram mal, que pensamento que progride na sua mente? É o pensamento do ódio? É o pensamento da vingança? Ah, ele me paga, ela me paga. É o pensamento daquele que foi abandonado? Ou o pensamento daquele que foi marcado por um trauma? E você fica alimentando um pensamento traumático? O Senhor quer trazer a cura dos seus pensamentos, como foi orado aqui. Eu sei que pensamento tem a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês precisam ter. E Cristo, Ele coloca em nós a mente dele, porque o apóstolo Paulo recebeu essa revelação quando ele disse: e nós temos a mente de Cristo. Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu preciso começar a treinar nos meus pensamentos, e falar: Senhor, esse pensamento de ódio, eu preciso dar um jeito nisso. Eu sei que não vai ser fácil tirar, é um processo. Eu sei que não se apaga o ódio de uma hora para outra, mas me ajuda, Senhor. Faça essa oração de forma sincera, como nós temos usado o exemplo daquele homem que orou sinceramente diante de Deus e disse: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me porque eu preciso ter a fé que o Senhor quer que eu tenha. E se nós transformarmos isso na oração do pensamento, o que nós podemos orar? Senhor, eu preciso ter um pensamento que o Senhor quer que eu tenha. Ajuda-me, Senhor, a tirar esse pensamento que não vem de Ti. Porque às vezes são pensamentos que foram colocados, você não lembra quando foi colocado. Pensamentos que foram introjetados em você quando você era pequenininho ainda. Não é? Eu lembro de uma mãe que o bebê era pequenininho. Ela pegava a chupeta, botava na cerveja e colocava na boca dele. Ah, experimenta aí. Não tinha nem consciência, mas ela está colocando o quê? Um estímulo que pode refletir algo lá na frente que a pessoa não faz noção. Ou colocaram na sua vida um pensamento: ah, você não vai dar em nada, você vai ser isso mesmo. E olha só, parece uma mulherzinha aí, colocaram esse pensamento. Vão colocando pensamentos que a pessoa não sabe que está sendo absorvido e vai refletir lá na frente.
Mas nosso Deus, Ele tem poder de tirar toda a raiz de pensamentos de amargura, pensamentos que são contrários à vontade dEle, para que você possa pensar como Cristo quer que você pense. Quem deseja pensar como Jesus, diga amém. Amém. Por isso que Jó, ele muda o seu pensamento e fala: eu estou arrependido. Quando por algum momento eu duvidei que o Senhor estava comigo, eu me arrependo agora, porque o Senhor está me ensinando. E esse arrependimento traz mudança do meu pensamento, é uma mudança genuína, é algo que vem de uma sinceridade, que nós precisamos ter neste tempo. A nossa mente tem que estar cheia dos pensamentos de Deus. Então isso é um exercício que precisamos ter a cada dia, porque somente assim vamos vencer os pensamentos da carne, os pensamentos de ódio, os pensamentos traumáticos, os pensamentos que falam: olha, eu fiz sem pensar. Não tem como. Fez no impulso, né? Nasceu em alguma origem. Só que pensando como o Senhor pensa, você vai ver aquilo que está. Nós já lemos aqui em Filipenses capítulo 4, verso 8. Você vai ter essas práticas na sua mente. Olha só o que diz esse verso: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, que isso ocupe o vosso pensamento. Pense nessas coisas. E o povo de Deus será um povo vitorioso a partir do pensamento que vem do céu. Coloca a mão na tua cabeça de forma profética e diga assim: eu tomo posse nesta noite de todo o pensamento que vem do céu, do Pai das luzes, para a minha vida. Eu desejo pensar naquilo que é verdadeiro e honesto. Eu quero pensar naquilo que é justo e puro. Eu quero pensar naquilo que é amável, aquilo que traz boa fama, aquilo que traz virtude e louvor. Isso vai ocupar o meu pensamento, em nome de Jesus. Toma posse. Você toma posse, para a palavra de nome de Cristo nessa noite. Amém, queridos? E Jó, ele viveu essas situações de perda, situações difíceis, mas ele ficou agarrado no Senhor. Ele não abriu mão do Senhor. Teve um dia quando ele já tinha pedido quase tudo. A mulher dele chegou do lado dele: olha, eu estou aqui interpretando. Imagina a mulher, porque para a mulher vai ser mais difícil perder várias coisas. Perdeu filhos, a mulher que gerou, saiu do ventre dela. Imagina o trauma daquela mulher. Tem gente que fala mal da mulher de Jó: ah, essa mulher não vai ficar você no lugar dela. Ela chegou num momento, eu acho que de loucura, de decepção total. Falou para o Jó: amaldiçoa os Deus e morre. Já que eu perdendo tudo, eu acho que posso morrer, mas é você. Estou vendo você cheio de ferido, prestes a morrer. Faz isso. Então, alguns conselhos que vêm da carne, nós não podemos aceitar, porque nós temos que ser aconselhados pelo Senhor e viver um processo contínuo de arrependimento. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Por isso eu quero concluir essa ministração, a parte final desta palavra, falar que consequências Jó viveu por ter subido esses degraus. Esse degrau do conhecimento, do conselho, do relacionamento com o Pai, de ele avançar no seu processo espiritual, de ele se abrir para mudar a sua mente com um arrependimento verdadeiro. E eu volto a dizer, não quer dizer que tudo vai mudar no dia seguinte, você tem que perseverar. A sua família não vai mudar no dia seguinte, você vai ter que perseverar. Não é? Porque a pessoa Jó, então, se ele tivesse entrado numa igreja e ele tivesse escutado: venha para a campanha de 7 dias, ao final desses 7 dias você vai ter aquilo que você precisa, ou que você quer, né? Não, nós não temos que ter aquilo que nós queremos, nós vamos ter aquilo que Deus quer que a gente tenha, e aquilo que nós precisamos. E aí, nós percebemos que nesta sequência,
Essa sequência mostra o quanto Jó foi curado, o quanto ele amadureceu. Porque, diante de tudo isso, se você ler essa história de Jó, saiba que alguns amigos, entre aspas, vieram para cutucar Jó, para condenar Jó, para acusar Jó. Mas é você não é o crente, você não é o homem que queima sacrifício todo dia por você, pelos seus filhos, pela sua família. Não é você que buscava Deus, não é você que vai na igreja todo domingo e está acontecendo isso. Você vai na igreja e está com dor no corpo, você vai na igreja e tem que passar por cirurgia, você vai na igreja e perdeu o seu marido, perdeu sua esposa, você está indo para a igreja e perdeu a sua história, você vai na igreja e está aí com essa depressão. Pessoas que vieram para trazer confusão na mente de Jó, e muitas vezes as situações é para trazer confusão em nossas mentes. Mas eu repreendo toda a confusão nesta noite em nome de Jesus, porque nós temos proclamado e orado aqui que nós temos a mente de Cristo, e quem tem a mente de Cristo não será confundido por coisa alguma. E por causa disso Deus fala: Jó, que bênção, você orou certo. Então segura a ponta aí, deixa eu falar com os seus amigos. Olha que diz verso 7: sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita, aquele que chegava e ficava na orelha de Jó, né? A minha ira se acendeu contra você. Meu Deus do céu, pensou isso? Deus nunca fala com a gente. Quando fala com uma dessa, acho que Deus nunca tinha falado com esse cara aqui. Aí quando Deus vem para falar, vem cá, quer falar com você. Onde é que Deus vai falar comigo? Pô, eu estou irado contra você. Ele deve ter se tremido todo, se derretido. E não apenas contra você, e contra teus dois amigos. Porque vocês não disseram de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então Deus falou tete a tete com esse temanita e mandou recado para os outros dois amigos também. E aí, queridos, ele ficou lá ouvindo a voz do Senhor, e Deus deu uma orientação para ele: toma agora 7 bezerros, 7 carneiros, vai até o meu servo Jó, ofereçam holocaustos por vós, e o meu servo Jó vai orar por vocês. Ele orará por vós, porque a oração dele eu vou aceitar, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Aí foram nós 3 amigos, né? Então foram Elifaz, temanita, Bildade o suíta, Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Ou seja, agora imagina se Jó não tivesse amadurecido. Imagina se Jó não tivesse passado por uma mudança de mente e tirado todos os seus traumas da sua cabeça. Falei, peraí, se eu estou passando por tudo isso, tem esses 3 caras da mãe aqui, desculpa, isso está na Bíblia, tá, gente? Tem esses 3 caras aqui, falando na minha orelha, no meu ouvido. Agora estão vindo aqui, entregando sacrifício. Vai embora vocês, não quero saber de vocês não. O quê? Você que falou de mim, passou o colégio, a faculdade inteira falando mal a meu respeito? Você que ficou tentando puxar meu tapete na empresa, todo o tempo que eu vivia perto de uma promoção, você queria puxar o tapete? Na hora que eu mais precisei, você ficou fofocando de mim para todos os meus vizinhos, minhas vizinhas, falando ao meu respeito? Agora que você está precisando de conselho, precisando de ajuda, precisando de oração, você vem até mim? Sim, eles irão até você. Aí é a hora de mostrar o quão amadurecido você está, o quão conectado com Deus você está. Porque Jó diz aqui no verso 10: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Foi aquele momento, a prova final, a aprovação final, Deus dizendo: está aprovado, Jó. E Deus quer colocar esse carinho também na tua vida. Você está aprovado, porque está passando luta, mas está na minha presença. Está passando dificuldades, mas vem buscar o Senhor sempre, semanalmente, todo dia, na oração, na intercessão.
Às vezes faltou até alguns alimentos da sua casa que você gostaria de comer, mas você não abriu mão da presença do Senhor, de buscar conselho, de buscar estratégia para mudar essa situação. E aqui, neste momento, Jó mostra e revela qual amadurecimento ele está. Quando ele ora pelos seus amigos, mais do que isso, quando ele libera perdão para eles. E a sua libertação vai ser plena quando você liberar perdão. Eu não sei para quem o Espírito Santo está dizendo isso nessa noite. Tem gente que precisa perdoar até Deus por coisas que aconteceram na sua vida. Senhor, eu estou com raiva do Senhor, porque o Senhor me permitiu que eu passasse por essa situação. Mas nosso Deus é um Pai de amor, Ele sabe todas essas coisas. Não queira você se levar no redemoinho como o Jó foi levado e ouvir diretamente de onde você estava, porque eu estava querendo todas as coisas. Você estava onde quando eu estava chamando as estrelas pelo nome? Quem é você? Jó, vem cá, você quer passar por uma situação dessa? Então, começa a amadurecer na fé. Começa a liberar perdão para quem precisa do seu perdão. Ou talvez liberando perdão porque a pessoa de repente nem sabe disso. Mas isso vai ser cura para você. E por isso que Jó viveu ainda na sua vida, depois dessa cura, depois desse amadurecimento, depois de ele ter liberado perdão, ele viveu uma restituição sobrenatural. Leia a história dele, você vai saber. Ele vive uma restituição poderosa. Porque olha, começa a acontecer coisas que não estavam acontecendo. Pessoas que poderiam ter ajudado no evento, por que não ajudaram? Mas só apareceram depois que ele liberou o perdão, depois que ele orou por aqueles amigos, depois que ele ouviu a voz de Deus, depois que ele entendeu o seu posicionamento e falou com o Senhor, tudo começou a mudar. Sabe que a palavra de Deus não é só para quem é pobre, para quem é miserável, porque Jó era rico. Então, independente do seu nível de riqueza, independente do seu nível de escolaridade, o que nós precisamos é ouvir a voz de Deus. Porque vai surgir sim pessoas que poderiam estar com a gente até muito antes, mas está faltando você virar uma chave para que essas pessoas apareçam. Quando Jó vira a chave do perdão, olha o que acontece. Verso 11: então vieram a ele todos os seus irmãos. Peraí, cadê onde está esse pessoal? Vieram os seus irmãos e todas as suas irmãs. O cara tinha uma família grande, ninguém apareceu na hora da dificuldade. E às vezes acontece isso, gente. Na hora da dificuldade não aparece nenhum bendito, não aparece nenhum irmão, não aparece ninguém, e cai tudo sobre nossas costas. Mas quando você virar a chave, vai vir de todo quanto é canto para trazer bênçãos para a tua vida, porque quem vai ordenar a ida deles é o Senhor. E apareceram os irmãos, apareceram as irmãs, diz aqui: todos quando antes de conhecer, verso 11, comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, consolaram e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Olha só que interessante, quem enviou o mal foi Deus, tá? Não foi o diabo, não. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Jemina, o nome da outra Kézer, o nome da terceira Keniapuk. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Ele foi ali um visionário, porque as mulheres não tinham nem direito à herança, mas ele estava sendo tão abençoado que ele rompeu com a cultura da sua época. Você vai ser tão abençoado por Deus que você não vai ficar preso à cultura deste tempo, você vai ver a cultura do céu. Amém? Amém. E ainda assim, para finalizar, Jó viveu, verso 16, depois de tudo isso, 140 anos, e viu seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E então morreu Jó velho e farto de dias, porque ele teve a oportunidade de viver o propósito de Deus no seu tempo. Ele tomou posse do poder de Deus, ele permitiu que o pensamento de Deus entrasse na sua mente, e ele viveu ao longo desses 140 anos que faltava um pouquinho tempo, né? A vida foi um sopro para ele. 140 anos que faltava ele viver, pôde viver o propósito do Senhor. Eu profetizo nesta noite o poder de Deus na sua vida, pensamento do alto na sua mente, e realização de propósito na sua existência, em nome de Jesus.
clama a mim, o Senhor te diz, e eu vou te responder. Você vai ter resposta do Senhor neste tempo, para se apropriar deste poder, para ter pensamentos novos, para viver o propósito do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Estenda as mãos para frente agora, nesta hora, aleluia. Agradeça ao Senhor por esta noite, agradeça ao Senhor por este milagre de você estar aqui e receber esta mensagem, ouvir esta voz que vem dos céus, aleluia. Pode já deixar tocando essa música que está no nosso trabalho. Coloque essa canção para que a igreja seja marcada por essa verdade espiritual na sua vida, na sua mente. E saiba que o propósito dos céus já está sendo revelado para você, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, e você ande debaixo deste poder com pensamentos novos para cumprir o propósito do Senhor